Conferimos a posse agora a Aderaldo Luciano dos Santos como membro da Academia de Letras de Areia, a ocupar a cadeira número 47 de João de Cristo Rei. Ele será representado por sua filha Bárbara. Aderaldo Luciano, vamos pedir desculpas por compromisso com o Rio de Brasília não botar aqui. Hoje ele é um dos maiores cordelistas do Brasil, especialista, doutor em cordel, e pediu para a filha Bárbara representar. Está muito bem representado, né? Conferimos a posse a Frei Felisberto como membro da Academia de Letras de Areia, a ocupar a cadeira número 49, cujo patrono é o Monsenhor Francisco Coelho de Albuquerque, representado por Tarcísio Laureano, nosso grande lote. Eu serei breve como uma semicocheia. Parabenizar a mesa, tanta mulher bonita, inteligente, dominando, minha querida Lourdinha, minha amiga Zélia, meu amigo Francisco. Estou aqui encantado com as imortais que eu conheci. Agradecer também muito, fazer um agradecimento aqui à Janaína, à Ana Clara, não é? Que não é fácil o trabalho que elas fizeram. Essa transitoriedade dela foi uma produtividade, porque é a ação, é o concreto, não precisa falar. Agora vamos tocar aqui, amanhã estaremos voltando Zé. E dizer também que Frei Felisberto, chama Zé, era filho de Bernardina, que trabalhava na fábrica de tecido. Ele estudou em Lagoa Seca para padre, com o estilo de minha mãe Aline, e depois ele foi para Bahia, no terreiro de Jesus, no mosteiro dos franciscanos, e hoje ele é o prior do Colégio Santo Antônio em Aracaju. Se alguém está dizendo alguma coisa aí para mim, mas é isso, está em Aracaju, eu vou pedir a Lúcia, irmã de Zélia, que está indo a Aracaju, bora lá para entregar, inclusive, dizer essa história aqui que eu passei. Muito obrigado, eu acho que está na hora da gente até conversar, conhecer mais. Estou louco para conversar com a gente aí, com esse ninho de imortais aí. Um abraço, obrigado, felicidade. Em nome de Frei Felisberto, não pude vir porque estava vetado, mas tenho certeza que ele está felicíssimo e orando lá para a gente. Muito obrigado. Muito obrigado a você. Nesse momento, conferimos a posse a Terra Joana Souza Gondim, como membro fundadora da Academia de Letras de Areia, a ocupar a cadeira número 22, cujo patrono é Abel da Silva. Receberá das mãos da presidenta Janaína. Ela que é doutora em agricultura tropical, com 2 trabalhos nessa área. Neste momento, conferimos a posse de Lene Cardoso Félix, como membro fundadora da Academia de Letras de Areia, a ocupar a cadeira número 46, cujo patrono é Manuel Félix. Neste momento, como ela não pôde comparecer, os outros membros não fiquem tristes, vocês receberão, porque vocês já fazem parte da casa, tá? Olha só, gente, neste momento, tá? Nós vamos ter mais uma música da filha da nossa querida Betânia Maia, que está esperando ali a bichinha para tocar, e vai tocar um pouquinho para a gente, é bem rápido, para daqui a pouquinho a gente falar um pouquinho mais do novo livro da escritora Elizabeth Marinho.
bastante felizes. Seremos agraciados agora com o lançamento do livro Tessituras do Eu, da professora, escritora e crítica literária Elizabeth Marinheiro, a qual, após o encerramento do cerimonial, estará na sessão de autógrafos. Seu vasto currículo contempla títulos nacionais e internacionais. A escritora Elizabeth, ela se denomina pesquisadora do literário, mas pegamos por empréstimo as palavras da escritora Adélia Prado para que a excelentíssima senhora Maria da Conceição Gonçalves de Araújo, ocupante da cadeira número 39 do patrono Tito Silva, possa apresentar a mais nova obra desta, que agora denominamos Mulher Desdobrável. Boa noite a todos e a todas. Eu lhes pediria um pouco de paciência, porque vale a pena ouvir falar sobre Elizabeth, o seu livro, ou o seu livro, ou de Elizabeth. Então, como o poema de Vinícius, hoje a noite é imensa, porque essa casa é da palavra, essa casa é das letras, essa casa é das músicas, esta casa é das memórias. Eu gostaria de saudar a minha eterna aluna, presidente desta casa, Janaína Azevedo, que, quando era professora de didática do Colégio Santa Rita, eu fiz uma tarefa para que todas as alunas assistissem ao filme Sociedade dos Poetas Mortos, para que analisassem a postura daquele professor, a postura daqueles pais e a postura daquela sociedade. Com 2 dias, Janaína trouxe uma análise pedagógica, filosófica, estética e crítica do filme. E eu cheguei junto dela e disse: você já está feita, não foi? Eu disse: você já é uma escritora feita. Então, quando a gente vaticina um destino, e esse destino se faz, eu fico muito feliz porque eu também sou responsável por ele. Querida Clara Maia, em seu nome, eu saúdo todos os que fazem direto e diretamente esta academia. Querido, eu gosto de chamar as pessoas de querido e querida. Historiador Tancredo, Francisco Tancredo Torres, Silvia Perazzo, professor Antônio Augusto de Almeida, professor Antônio, foi companheiro meu no tempo de universidade, escola de agronomia. Professora Marlene, há muito tempo, talvez você não saiba, mas como eu gosto de suas obras, artista plástica. Em nome dos senhores, eu saúdo a todos os visitantes aqui presentes, e nossos confrades e nossas confritas. Eu gostaria de saudar também ao escritor Paulinho Alves, pensando no livro Senhor dos Anéis, eu gostaria de chamar o Senhor do Varadouro. Eu gostaria de saudar toda a mesa, através do nosso embaixador, mas o senhor diplomata. O senhor tem muita luz. E certamente na academia o senhor, junto com outros, faremos aqui um facho. Querido Daniel, Eneida e professora Lu, e todos os outros vocês aqui presentes. Querida professora Maria das Dores Monteiro Paracho, professora do Centro de Ciências Agrárias de Areia. Ela é a eterna professora da Escola de Agronomia do Nordeste. Prezadíssima escritora, confrade, não só desta academia, mas do PEN Clube do Brasil, professora, escritora Elizabeth Marinheiro, em seu nome eu saúdo a todos que nesta noite tomaram posse e lançaram os seus livros. É uma alegria estar em Areia, porque eu sou areense, estudei aqui no Colégio Santa Rita com ousadia, que eu dizia,
a inédita ousadia de meus pais que me colocaram para estudar neste colégio, que foi uma das maiores leituras de minha vida. E para cá, voltei, fui professora nessa escola e tive meus filhos aqui e privo dessas amizades, das amizades muito grandes, de modo que eu me proclamo que eu sou de Areia. E em Campina Grande, quando eu ensinei 6 anos na UEPB, por todos os alunos, invariavelmente, eu sou conhecida como a professora Conceição de Areia. Mas isso para mim era óbvio, inclusive colocava nos envelopes. É uma alegria imensa estar em Areia, a minha terra do coração, ungida pelos seus ares, para saudar minha confreira do Pen Clube do Brasil, seccional da Paraíba, professora Elizabeth Marinheiro, e apresentar o seu livro Tessituras do Eu e Fortuna Crítica 2, que nesta sessão vem ao nome. Hoje também a professora terá assento nessa academia, aliás já teve, como escritora que ultrapassou as nossas fronteiras, alcançando o além-mar. Uma escritora que testemunha primordialmente a sua vida, o que está nela e o que poderíamos resumir que seu espírito inquieto e crítico está sempre, invariavelmente presente no mundo. Falar da professora Eneida também, querida, porque a Eneida é também grandiosa. Falar da professora escritora Elizabeth Marinheiro me impele a ousar traçar en passant um perfil vigoroso e generoso de uma escritora profunda que se adentra da prosa às reflexões de seus agora. Isso é um termo que ela própria institui no seu livro, dos seus agora, transformando tudo em memórias sentimentais. Não é sentimentalismo, sentimentais, em discursos que se substanciam num texto direto, às vezes hermético, a compor um cálice de partículas afiadas de um rosário multifacetado de vivências expressas em palavras. Estas velozes e fluentes, agregadas a um sentido fundamental. Eis aí, portanto, a sua fortuna. Eis aí, portanto, o seu tesouro, professora. Para mim, nestas suas tessituras do eu e fortuna crítica, a escritora Elizabeth aparece como no cenário onírico, voando por aí das montanhas do meu brejo de areia, e se proclama doce e firme, como no poema do meu inesquecível professor José Rafael Menezes. Eu sou diversa, eu sou plural, eu sou altiva. Ainda sinto o professor poeta continuar o enredo. Prefiro ser nos excessos, derramada, confiante, embriagada de vida, contida e remoçada em meditações supremas. Cada página do seu livro é um eterno recomeço, e a tudo correspondendo às superações da dor, das injustiças, das alegrias que incrivelmente não se acidentam, mas surpreendem. Este seu livro, professora e escritora Elizabeth Marinheiro, é mais uma refinada retórica de comprometimentos consigo mesma, com sua história pessoal, onde seus anúncios particulares em cada tema há um incenso perfumado de esperanças que se acendem. Ainda posso acrescentar que o seu livro tem um estilo e feição respectivamente único e singular, onde as passagens de sua vida, cotidianamente líricas e reflexivas, se incorporam e concordam com Schiller, citado por Morin, que diz que no abismo que a verdade se evidencia. É um abismo da alma que reside a verdade. E é por isso que seu livro mergulha, se inflama e se proclama.
encontro bem no meio de suas páginas relatos de seus cuidados e de sua ternura, onde você se desabrocha em enumerações de nomes queridos de familiares e continua navegando numa cronologia de afetos literários e de amigos que lhe oferecem infinitos recomeços. Hoje, aqui em Areia, a nossa Academia de Letras é um dia de júbilo por sua presença de braços abertos. E por isso mesmo, nós nos sentiremos mais fortificados e mais agradecidos. As tessituras do Eu e Fortuna Crítica é um compêndio, como nos bons tempos a gente falava nos velhos livros. É também um tratado de vivências, das suas experiências, das suas convivências, das suas confidências, das suas paciências, das suas impaciências, das suas benevolências, das suas inocências, das suas transcendências, professora Eneida, professora Elizabeth Marinheiro, de Campina Grande e de Areia. Aqueles que o lerem verão. Obrigada. Em retribuição a esses juízos críticos e afetivos, ofereço a Janaína, a Academia Areense de Letras, um pouco do meu eu e um pouco da minha crítica. Elizabeth e José Américo de Almeida, dizendo a todos vocês que essa bagaceira, uma estética da sociologia, é Prêmio Nacional de Literatura. Viva a areia que nos deu José Américo! Está aqui, presidente Janaína, são as flores de Campina Grande, em homenagem ao seu trabalho literário e em gratidão por ter acolhido a escritora Elizabeth Marinheiro no seio imortal de Areia. Escritora Janaína, a revelação poética dos congressos literários de Campina Grande, o seu sentimento e a sua postura é traduzido por a sua companheira Adélia Prado. Tudo que a memória amou já ficou eterno. O texto é da neopoeta Estelita Cardoso. Para que você coloque na academia, numa das paredes, para que fique gravado para sempre esse dia e que todos saibam que você é uma memória grata. Muito bem.